Fala galera, tudo bom, gente? Bom, boa noite, bom dia, boa madrugada. Seja qual for a hora que você estiver vendo esse vídeo, vai ser um momento bom na sua vida. Eu me chamo Marcos Santana, estou aqui no Projeto FIS, aquele que multiplica suas chances de aprovação, e vim gravar uma aulinha de física para vocês. O tema da aula de hoje, galera, é o tema da hidrostática, que é um tema que aparece muito, tá, em vestibular, então fique esperto. Bom, pessoal, o que a gente vai estudar aqui na parte hidrostática? A hidrostática é a parte da física que vai estudar o equilíbrio dos fluidos, tá? E aí, o que é um fluido pra gente? Fluido é tudo que flui, olha que fácil. Depois vocês falam que física é difícil, essa moleza aí. Bom, tudo que flui pra gente vai ser líquido e gases, tudo bem? Só que o nome hidrostática, tá, é um nome que é tendencioso, ele leva você a crer que o que a gente estiver vendo aqui hoje vai trabalhar só com a parte de líquido, tá? Só que fique esperto que tudo que a gente vai ver hoje vai valer tanto para líquido quanto para gases, tá? Só que assim, em exercício, tá? Nas ilustrações que eu for fazer, tá? Até nos exemplos, a gente vai estar trabalhando mais com a parte de líquido, mas fique esperto que vale para líquido e para gás. E aí, para a gente começar o estudo da hidrostática, a gente vai começar a definir alguns conceitozinhos. O primeiro conceito que a gente vai ver hoje é o conceito da densidade, tá? Densidade, sigla D, tá? Como é que a gente calcula a densidade de um corpo? Isso aqui é bem tranquilo, não tem muito mistério. Peguei um corpo de massa M e volume V. Para a gente calcular a densidade desse corpo, basta a gente dividir a massa desse corpo pelo seu volume. Massa por volume, para a gente vai ser a densidade, tudo bem? Aqui na física, vocês já sabem que a gente tem que trabalhar com as unidades. E aí, se você for trabalhar com a unidade padrão, lá que é aquela no Sistema Internacional de Densidade, a unidade padrão vai ser o quilograma, beleza? Que é a unidade padrão para massa, e volume vai ser expresso em metro cúbico. Então, quilograma por metro cúbico para a gente vai ser a unidade padrão para densidade. Fique esperto que essa não é a única unidade que vai ter, essa é a padrão. Então, você pode trabalhar com outras unidades para densidade. A que mais aparece, além do quilograma por metro cúbico, é a grama por centímetro cúbico. E aí, dependendo do exercício, tem que saber fazer a correlação entre uma e outra. Como é que você faz isso? Bom, se você pega o valor com uma unidade em grama por centímetro cúbico e tem que passar esse valor para quilograma metro cúbico, basta você pegar o valor que está aqui e multiplicar por 1000. O contrário, de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, basta você pegar o valor e dividir por 1000. Então, para cá você multiplica, para cá você divide por 1000, tudo bem? E uma outra coisa legal da densidade é que a densidade mostra a relação de um corpo afundar ou boiar em relação ao líquido, por exemplo. Então, vamos supor que você pegou um copo de água, você colocou um copo de água, colocou um prego, jogou aquele prego no copo de água. O que vai acontecer com esse prego? Ele vai afundar. Isso porque a densidade daquele material é maior do que a densidade do líquido, que no caso é a água. Se eu pego uma bolinha de isopor e jogo, aquela bolinha de isopor ela vai flutuar, vai ficar flutuando na água. Isso porque a densidade da bolinha de isopor, do isopor, vai ser menor do que a densidade da água, tudo bem? Então, quanto maior a densidade de um corpo em relação ao do líquido, mais fundo ele vai ficar, tá? Vai conseguir afundar, se for menor, vai ficar flutuando. Bom, próximo conceito vai ser o conceito de pressão. O que é pressão pra gente aqui na física? Pressão, galera, baixa isso aqui, ó. Tô aqui fazendo uma força no quadro, não tô? Essa força está sendo feita sobre uma área. Isso é pressão. Pressão pra gente é a razão entre a força que você está exercendo sobre uma área. Força por área, pressão. Bom, de novo, qual a unidade que a gente vai trabalhar com pressão? A padrão vai ser força é expressa em Newton, área é expressa em metro ao quadrado. Newton por metro quadrado vai receber um nome. O nome que a gente dá para essa razão aqui é o Pascal, beleza? Que o símbolo é o PA. Então, se você pegar alguma questão, tantos Pascal, você, já sei que aquele número está se referindo a uma pressão, tudo bem? E aí, fique esperto com a relação que existe com pressão e com área. Ano passado no Enem, caiu uma questão sobre isso, então tem que ficar ligado. Esses dois números aqui, pressão e área, são dois números que são inversamente proporcionais. Porque se você aumentar esse número daqui, esse daqui diminui. Se você diminuir esse número daqui, esse aqui aumenta. Então eles são inversamente proporcionais, tudo bem? Então, se você tem uma área muito grande, pressão é pouca. Se você tem uma área muito pequena, pressão vai ser alta. E isso aí explica o caso daqueles faquis lá na Índia, né? Você pega um prego, por exemplo, ninguém é maluco de pisar em um prego. Por quê? Porque quando pisa em um prego só, a área de contato entre o seu pé e o prego é uma área muito pequenininha. Se a área é muito pequenininha, a pressão sobre você vai ser o quê? Muito grande.
Mas aí tu vai pensar naquele faqui, né? Se tu não tem coragem de pisar em um, chega logo aquele faqui e humilha, né? Vai deitar logo em 1000. Aí tu, pô, não tem coragem de pisar em um, o cara deita em 1000, mas aí é mais fácil. Por que vai ser mais fácil? Se ele deita em 1000, são 1000 preguinhos ali. A área de contato do prego com o corpo dele fica o quê? Maior. Se a área fica maior, a pressão vai ficar menor. Então a pressão que ele sente vai ser muito menor. Então fique esperto com essa relação de pressão e área, que são duas grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Bom, além de pressão ser calculado como força por área, a gente tem que saber calcular a pressão quando a gente trabalha com líquido, tá? E aí como é que funciona isso aqui? A ideia é o seguinte: peguei um recipiente, tá? Um recipientezinho, coloquei um líquido qualquer aqui dentro e eu quero saber qual é a pressão que esse ponto aqui, ó, sei lá, o ponto X, vai estar sofrendo. Bom, como é que eu posso fazer isso? Esse cara daqui, acima dele tem uma certa camada de água, uma certa quantidade de água. Você já deve ter percebido, quando você está nadando na praia, está nadando tranquilão, quanto mais fundo você for, maior vai ser a quantidade de água em cima de você. Automaticamente, maior a pressão que você vai sentir, porque é mais força que está sendo feita sobre você, o peso da água fica maior. Então deve ter uma relação direta entre a pressão que aquele líquido exerce sobre você com a profundidade que você está submetido. E aí qual é essa relação? A relação é a seguinte: quando a gente trabalha com líquido, a pressão que o líquido faz sobre você, a gente pode calcular como sendo o produto da densidade do líquido que você vai estar trabalhando, vezes o G. O que é o G? É a aceleração da gravidade, a gente normalmente trabalha com G sendo igual a 10, vezes esse cara aqui, o H, que seria a profundidade que você se encontra em relação à superfície do líquido. Agora, fique esperto, cara, em relação a esse cara aqui, pressão total. Imagina que você está mergulhando, está tudo tranquilo, está aqui você mergulhando, e aí você está a essa profundidade H. Só que a pressão que você sente não é só a pressão que essa camada de líquido faz sobre você. Você sente a pressão dessa camada de líquido e, além dela, você sente a pressão que a camada de ar faz em cima da gente, que é a chamada pressão atmosférica. Então, se você, por acaso, pegar alguma questão que ele quiser que você calcule qual é a pressão total sobre esse cara, você vai ter que fazer a soma das duas pressões. Ou seja, a pressão total é a soma da pressão atmosférica, então vai ficar PATM, mais a pressão que essa coluna de líquido faz sobre ele. E aí como é que a gente calcula a pressão da coluna de líquido? Basta multiplicar esses três caras. Então vai ficar pressão atmosférica mais a densidade do líquido, vezes G, vezes a profundidade que vai ser H. Tudo bem? Então pressão do líquido é essa daqui. Pressão total, a gente tem que somar, acrescentar a pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica aqui, a gente trabalha com ela ao nível do mar com valor de 1 atm, tá? 1 atmosfera. Então, ao nível do mar, Rio de Janeiro, a gente aqui sofre uma pressão de 1 atm. Só que essa pressão aqui, ela muda de acordo com o local que você esteja. Por exemplo, vamos supor que você está aí no vestibular e você foi, passou, fez a prova, mas do nada você quis mudar a sua vida. Você resolveu virar um alpinista. Aí você vai virar um alpinista e aí você resolve de cara logo começar logo em grande escala. Você vai logo para o Monte Everest. O Monte Everest está mais ou menos 8.800 metros de altitude, então é alto pra caramba. E aí, qual é a ideia da pressão atmosférica? A ideia da pressão atmosférica é da quantidade de ar que tem em cima da gente. Se você está no nível do mar, você tem muito ar em cima de você, então a pressão atmosférica vai ser maior, porque você segura, você suporta um peso maior de ar sobre você. Se você vai numa altitude muito grande, quanto mais alto você vai, menor vai ser a quantidade de ar sobre você, ou seja, menor vai ser o valor daquela pressão atmosférica. E aí, se você tá lá no Monte Everest, pô, é alto pra caramba, né? Já viu, por exemplo, o time brasileiro quando vai jogar Libertadores, Flamengo, vai tocar do Flamengo, né? O cara vai jogar lá na Bolívia, pô, o jogador sofre pra caramba, porque a pressão lá é menor, e isso gera vários efeitos em relação ao futebol, né? A bola corre mais rápido, vai mais rápido, só que não é só o futebol que fica alterado em relação a essa pressão. A pressão, ela altera também o ponto de ebulição das coisas. Então, por exemplo, quando você fala assim, qual é a temperatura que a água ferve? Você de cara já responde, a água ferve a 100 graus Celsius. Mas vai ferver a 100 graus Celsius se você tiver a essa pressão aqui, ó, de uma atmosfera. Se você altera o valor dessa pressão, a temperatura de ebulição da água, ela também vai mudar. Então, por exemplo, lá no Monte Everest, como você está a uma altitude muito grande, a pressão atmosférica vai ser menor.
E aí a pressão atmosférica sendo menor, a temperatura de ebulição da água também vai ser menor. Lá no Monte Everest, cara, a água ferve em torno mais ou menos de 70 graus Celsius. Então chegou a 70 graus Celsius, a água ferveu, tá? Diferente aqui no nível do mar, que a água vai ferver aproximadamente aí a 100 graus Celsius. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que você quer fazer uma comida. Sei lá, tu subiu aqui no Monte Everest, tu quer fazer teu miojo, miojinho. Aí, tu quer fazer um miojo. Você vai fazer um miojo, e aí onde é que a água, onde é que você vai conseguir fazer, cozinhar mais rápido esse miojo? Onde é que você vai fazer mais rápido essa comida? Se você tiver ao nível do mar, que a água ferve a 100, ou se você estiver no Monte Everest, que a água ferve a 70. E aí, pensou? Respondeu? Então, qual é a resposta correta sobre isso? Muita gente acha que a resposta certa é aqui, que o cozimento vai ser mais rápido aqui. Só que qual é a condição que a gente tem quando a gente trabalha com mudança de estado físico? Quando a água alcança a temperatura de ebulição, ela continua recebendo calor, só que aquele calor só vai gerar nela uma mudança de estado. Ou seja, aqui no Monte Everest, quando a água alcançar os 70 graus Celsius, que ela começar a evaporar, ela vai chegar a 70 e vai se manter a 70. Ou seja, o miojo que está aqui, maluco, ele vai ficar a 70. Tu vai morrer de frio aqui e esse miojo não vai ficar pronto. Agora, aqui no nível do mar não. Ela chega a 100 e ela fica até 100. Então, o miojo aqui no nível do mar, ele vai estar submetido a uma temperatura maior. Então, ele vai cozinhar mais rápido. Da mesma forma, né? A forma análoga. Você está com pressa, vai fazer comida. Aí tu chega em casa morrendo de fome, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tu pega logo a panela de pressão, joga macarrão ali dentro, joga queijo, joga presunto, faz uma miscelânea lá e aí fica pronto rapidinho. Porque dentro da panela de pressão, é a mesma forma. A pressão aqui é maior. Automaticamente, se a pressão aqui na panela de pressão é maior, a temperatura de ebulição também vai ser maior. E aí, numa panela de pressão, a água ferve em torno, mais ou menos, de 120 graus Celsius. Então, a tua comida vai ficar submetida a essa temperatura, de 120. Não é essa de 100. Então, ela vai cozinhar mais rápido. Tudo bem? Então, fique esperto com esses detalhezinhos, que a prova do Enem, às vezes, abre muito. Então, pode ficar uma coisa sobre isso, você já está preparado. E outra coisa também, pessoal, em cima dessa fórmula aqui, existe uma relação que ela é direta quando a gente trabalha com água. Quando a gente trabalha com a água, existe uma relação que a cada 10 metros de profundidade a pressão aumenta em você de 1 atmosfera. Então, se você pega uma questão de física, o cara fala assim, ó, o mergulhador se encontra a 50 metros de profundidade. Calcule a pressão que o líquido, que é a água no caso, faz sobre ele. Bom, se a cada 10 metros aumenta 1 atm, se o cara está a 50 metros, e você quer a pressão da água sobre ele, essa pressão vai ser de 5 atm. 10 metros 1 atm, 50 metros 5 atm. Agora, se a questão falar sobre pressão total, aí tu fica ligado. Porque a pressão total, você tem que acrescentar a pressão atmosférica. Então, no mesmo caso, mesmo mergulhador a 50 metros, a pressão total sobre ele, no caso vai ser 5 da água, mais 1 da atmosfera. Então vai ser de 6 atm. Então fique esperto com isso aí para não vacilar em relação a isso.